pé não é para me salientar, é só porque estou aqui a controlar um bocadinho a máquina de filmar e também a fazer de moderador hoje. Na próxima sessão será com certeza uma outra pessoa. Só para dizer o seguinte, em antropologia, quando o Álvaro refere as várias possibilidades de diferentes maneiras de organizar o mundo, chamamos de cosmologias ou ontologias, como refere o Filipe Descola. Eu não sei se as pessoas presentes conhecem este autor, é realmente o maior discípulo do Lévi-Strauss, é professor no Colégio de França de uma cadeira chamada Antropologia da Natureza, e eu ainda ontem, naquela aula aberta que dei na Faculdade de Letras, me referi ao Filipe Descola, até mostrei as capas, enfim, projetei as capas de 2 livros dele, um dos quais é um livro de entrevistas, torna-se muito fácil, depois está a pedir a palavra, a seguir, já, torna-se muito fácil entender a sua formação filosófica, que ele é de licenciado em Filosofia e depois dedicou-se à antropologia sob a égide do Lévi-Strauss e foi para a América do Sul, para os Achuar, com um grupo dos Íveros, muito particular, e a experiência concreta que teve de ligação a esses povos, essas coisas que agora o Henrique estava aqui a aludir, ou seja, aquela profunda entrosamento que tem o antropólogo, não é? Com as comunidades, que é diferente de qualquer outro investigador, de qualquer outro cientista social, porque é muito dura, não é? Quer dizer, o Álvaro também é outro antropólogo, sabe isso muito bem, não é? É uma experiência em que, por exemplo, ele só conta este aspecto. A última paragem que tinham ainda com a ligação de avião à civilização era a 300 km a pé da primeira comunidade que estudavam, não é? Isto inscreve-se no corpo e na experiência concreta dos indivíduos, para além de muitas coisas. Mas só para dizer que estas ontologias ou estas cosmologias que o Descola conseguiu depois, já a um nível não da etnografia de terreno, com a qual se confrontou com perspectivas do mundo totalmente opostas às suas. Ou seja, as plantas, o mundo da flora fala entre si, mas apresenta-se ao ser humano segundo uma forma que é diferente da forma humana. Quer dizer, apresenta-se disfarçado, mas na verdade tem uma alma, ou seja, tem um interior que é igual ao nosso. O mundo dos animais, idem. A coisa vai ao ponto de quando eles acordam de manhã, ou acordavam, porque não sabemos que comunidades ainda subsistem, desses grupos, eles contavam os seus sonhos da noite, normalmente acordavam bastante cedo, contavam os seus sonhos, e a primeira coisa que o antropólogo tinha logo contra a sua vontade, provavelmente tomar um pequeno almoço, não é? Era ouvi-los, e em função do que eles tinham sonhado, eles iam determinar as suas atividades do dia. E esse sonho mostrava uma série de figuras, e a interpretação não era bem a freudiana, por exemplo, não é? Ou a que nós podemos hoje ter sobre a questão dos sonhos, mas era esta, normalmente era por antinomia. Por exemplo, uma determinada figura animal aparecia a queixar-se no sonho, por exemplo, de que tinha sido alvejada, e falava com a pessoa, não é? Aparecia sob uma forma, digamos assim, num certo sentido, humana. E acusava, de algum modo, quer dizer, o indivíduo, depois de acordar, sentia-se culpado, porque de facto tinha ferido um cervídeo. Eles têm muito poucos animais ao dispor, não é? Não existem na floresta tropical ou equatorial, não existem muitos animais da mesma espécie, existem uma grande proliferação de espécies. Bom, isso é conhecido. E eles não caçam, não domesticam, senão certos animais muito particulares, e não caçam determinadas espécies. Fundamentalmente, há uma relação do homem com o animal muito particular, na medida em que o animal aparece, certos animais são, por assim dizer, inatacáveis do ponto de vista de que são a incorporação, sob a forma animal, por exemplo, um cervídeo, de um indivíduo
de um homem, de uma figura, ou parecida com o homem, com uma entidade que tem uma alma, que, portanto, é, de certo modo, intocável, não é? Não se pode fazer isso sob a forma de ser um crime. E, portanto, o indivíduo tinha alvejado um desses animais no dia anterior e tinha se sentido culpado por isso. E, portanto, uma visão em que, outra coisa, isto demora um bocadinho de tempo a explicar, mas a pessoa tem que integrar-se nesta ideia que é completamente diferente da nossa. Eles, por exemplo, alimentam-se de macacos, um determinado tipo de macacos, entre outras espécies. E essa alimentação é feita no sentido de que eles sonham, muitas vezes, com os próprios macacos, que às vezes aparecem sob uma forma de outra, transmutada, não é? Contrária, no sonho. Sonham, eles pensam que os macacos, a ideia que eles têm de que esses macacos é que eles, quando se expõem ao tiro, não é um tiro de espingarda, é um tiro daquelas zarabatanas, daquele veneno, não é, que os paralisa, e depois caem, eles capturam-nos, eles entendem que eles estão a oferecer-se ao ser humano para o ser humano se reproduzir. Em suma, o Descola foi buscar um conceito do século XIX da antropologia, que é o animismo, que estava muito desconsiderado, e foi caracterizar esta realidade que existe em toda a humanidade, em todo o ser humano, qualquer que seja a sua época histórica ou a sua área cultural, uma realidade permanente, que é a diferença entre o interior, a conceptualização do interior, um indivíduo sente-se a si próprio, não é? E um exterior. E essa diferença é pensada de maneira muito diversa segundo as culturas. Essa diversidade pode ser já a um nível de antropologia geral, de interpretação antropológica geral, que evidentemente é inspirada no estruturalismo e, portanto, deixa-nos assim um bocadinho de pé atrás, porque o estruturalismo também já esteve a sua história, mas de qualquer maneira é interessante como hipótese de que haveria entre os seres humanos 4 grandes cosmologias conhecidas, ou 4 grandes ontologias possíveis, da qual a nossa é a naturalista, é apenas uma delas, que inclui toda a história da nossa filosofia ocidental, desde os gregos e da nossa maneira de pensar, quer a evolução dos mitos, quer a nossa filosofia toda desde Platão e Aristóteles. Ou seja, descentrar-nos-íamos, portanto, na nossa própria filosofia. Isto, como tenho que acabar, porque não posso estar aqui a ocupar mais tempo, queria dizer que, quando o Foucault fala da episteme, que é um assunto que também me interessa muitíssimo, porque me interessa muitíssimo perceber como é que a própria arqueologia, que é a área que eu dediquei, e este problema da origem do homem, não é? Surgiu na história da cultura ocidental, que se fôssemos a aceitar da escola, seria numa das ontologias possíveis, ou destas composições diferentes possíveis entre o interior e o exterior, igualdade ou dissemelhança, cruzadas num quadrado semiótico gramsciano, digamos assim, teríamos nestas episteme uma coisa muito específica, que é a episteme da Renascença, como o Luís tão bem caracterizou, da Renascença, através destas similitudes, destas semelhanças, destas qualidades, não é? Destas simpatias, é uma coisa muito específica, não é? E, sobretudo, dirigida a uma coisa que a gente sabe bem que o Foucault se dirigiu, que é os discursos, não é? Quer dizer, é o aspecto discursivo dos enunciados. Quer dizer, o Foucault, que está interessado, não é tanto no conteúdo concreto das afirmações que cada uma destas, digamos assim, regimes de saber cria, mas sim na maneira como esse regime de saber ele próprio se estrutura em termos de dispositivo discursivo, digamos assim, ou de conjunto discursivo, quer dizer, é o enunciado, é o conjunto dos enunciados. Portanto, é uma coisa muito específica. O Foucault não pretende fazer história da cultura, nem história das ideias, como a gente sabe, nem história da filosofia, nem nada disso. O que ele procura, de facto, é desconstruir isso e estabelecer que existem descontinuidades fundamentais da maneira ela mesma de elaborar discursos, isto é, de elaborar enunciados. Ou seja, o que o Foucault estuda é a história dos regimes de verdade. Portanto, coloca-se a montante da própria formulação de conteúdos. Isso é muito importante. Na fase arqueológica, na arqueologia, na definição destas três epistemas. Na definição destas três epistemas.
E repara, o que é que ele procura? Procura uma coisa que eu sempre também me preocupei, porque como arqueólogo estou preocupado com a possibilidade ou não de existência de coexistências ou se quiserem, de articulações invisíveis entre coisas que são objetos, a chamada cultura material, e coisas que não são objetos, não é? Conceptualizações, representações, porque a arqueologia baseia-se nisto, não é? Se não houver possibilidade de articulação entre o que são objetos, particularmente a arqueologia pré-histórica, sobre o qual não existe qualquer enunciado escrito possível. Portanto, se não houver possibilidade de eu estabelecer uma conexão entre aquilo que eu observo no mundo material, entre aspas, e aquilo que já não é o problema do antropólogo, que trata de comunidades e se inclui dentro de uma comunidade e ouve o que as pessoas dizem e os discursos que as pessoas produzem, etc, etc, etc. É diferente, é uma problemática totalmente diferente, que está a cavalo entre as ciências humanas, ou aquilo que a gente convencionou chamar ciências humanas, e as ciências naturais, não é? Porque eu trato com objetos completamente mudos, do ponto de vista daquilo que me podem dizer. E isto interessa-me. Ora, o que é que o Foucault vai determinar? Tem depois a segunda epistema, o segundo regime epistemológico, que é o regime da representação, que é tão bem dado numa coisa que até me provocou calafrios, no bom sentido do termo, não é? Quando eu li pela primeira vez, que é a descrição do quadro das meninas do Velázquez, quer dizer, é uma coisa que uma pessoa depois de ler aquilo, sempre que olha para o quadro, não é? Fica ali, enfim, quando vai ao Prado, não é? Está no Prado, de Madrid, mas qualquer reprodução do quadro, quer dizer, tudo aquilo espelha, é um quadro onde a representação clássica está perfeitamente definida, onde tudo se espelha a tudo, não é? E nós próprios estamos espelhados como observadores, porque o pintor, finalmente, está a olhar para nós. Mas nós também não somos nós, porque nós somos os reis que estavam a ser pintados, que por sua vez se espelham no espelho do fundo da sala. Quer dizer, é de facto magnífica essa capacidade que o Foucault tem de estabelecer uma correlação, não é, entre o regime dos enunciados próprios desse campo, ou desse epistema da representação, na época barroca, não é? Através do Velázquez, da pintura, já não de um enunciado discursivo escrito, literário ou outro. E isto também é interessante porque há correlações interessantes que, por exemplo, li num autor, que é um serbiano, que é sobre a relação que há, muito interessante, entre a questão do Galilei e daquilo que o Galileu fez, que foi trazer para dentro do laboratório, digamos assim, na altura, era a sua casa, provavelmente, através do telescópio, digamos, o teatro do mundo, não é? Portanto, fazer uma representação do mundo através da capacidade de observar mais de perto e trazê-los para junto de si, e com os problemas daí advenientes para com a Igreja e com a visão da cristã, e, por exemplo, a ópera do Monteverdi, a invenção da ópera do Monteverdi, que faz uma ruptura com o teatro renascentista e com o teatro, portanto, medieval, evidentemente. Ou seja, a ópera procura reproduzir numa pequena cena o mundo, através de uma conjunção, não é? Da representação teatral, da história e do próprio canto, não é? Portanto, uma coisa muitíssimo interessante que faz um autor serbiano, que eu agora não me recordo o nome, e que é muito interessante, que é um nome. Isto só para dizer. Depois aparece-nos a terceira episteme, não é? Que, digamos assim, desbloqueia o problema da possibilidade da própria ciência moderna, não é? E isso interessa, porque lá está a montante da ideia do desenvolvimento científico. Agora, isto não invalida de maneira nenhuma, como é evidente, não é? Primeiro, o Foucault não é a última palavra sobre nada, não é? Tem sido muito contestado, como a gente sabe, nomeadamente o problema da questão de, por exemplo, o Zizek chama-lhe um historicista. Diz que ele não resolveu o problema da relação, por exemplo, uma outra crítica, não é só do Zizek, é de muitos autores, que é como é que de uma epistema se passa a outra, ou seja, qual é a dinâmica interior, não é? Disto que não implica necessariamente uma evolução teleológica ou um curso do tempo linear, não é? Que é um problema também que o Agamben põe naquele livro sobre a infância e a história, não é? Um livro extremamente aliciante,
Ou seja, como é que se dá, de facto, a história das condições de pensamento? Isto é muito importante que o Foucault colocou. E é uma questão antropológica, diria, mas ao mesmo tempo também o Foucault é o maior crítico da antropologia, da tal máquina antropológica moderna, porque a máquina antropológica moderna, ou seja, a antropologia, a própria ideia da antropologia, baseia-se na noção de uma permanência de uma realidade que seria o homem, não é? Que é uma realidade que, enfim, é um bocado discutível, mas nós sabemos muito bem, lá está, o biopoder, eu estou completamente medicalizado, quer dizer, eu sou um produto da medicina, eu tenho 67 anos, estou aqui, provavelmente já não estava, e algumas pessoas também não estariam, se não fosse os remédios que tomo já desde há muitos anos para cá, e a vigilância a que sou sujeito, e muitas outras coisas. Quer dizer, nós já estamos dentro de uma produção humana completamente artificial há muito tempo, mas se alguma vez houve o natural, lá está outro problema também que é muito interessante, que é a questão da invenção da natureza. Assim como nós tivemos que inventar a natureza para definir o que é a cultura, assim também tivemos que inventar o animal, ou defrontar-nos com a questão da animalidade, para definirmos o que é a humanidade, não é? Que é o que é também o problema que se põe ao Agamben no livro aberto, não é? Ou seja, o que nós concluímos, e não só no Agamben, nem noutros autores que têm pensado a questão da relação entre o homem e o animal, é que não há de facto não existe uma possibilidade de delimitar as fronteiras do que é o humano. Sim, mas posso... Desculpem. Em todo o caso, está suposta, não sei se a antropologia naturalmente se calhar não se preocupa com isso, está suposta uma definição do que seja a natureza humana. Quando um Fukuyama fala no futuro pós-humano, ou quando Habermas diz que escreve o futuro da natureza humana. Agora, e neste momento, se nós quisermos definir a natureza humana, tem que ser sempre em contraposição com o conceito de artificialidade. E, portanto, a natureza, o Foucault, naquele debate com o Chomsky, foi o mais crítico possível da existência de uma natureza humana. Agora, quando um Habermas diz que estamos perdendo o conceito de autocompreensão da espécie, temos que supor que existe um conceito de autocompreensão da espécie, ou seja, temos que supor que existe aquilo que se chama uma autocompreensão da espécie e que nós temos acesso ao que seja essa nossa natureza intrínseca. E isso é mais complicado. Do ponto de vista da antropologia, eu gosto de ver sempre que os antropólogos são problematizadores, ou seja, de uma forma até bastante desconstrutiva, vão ao terreno verificar que a natureza humana não é aquilo que a gente julga que seja. E, por exemplo, a psicologia evolucionista está profundamente errada porque eles descobrem outro tipo de condutas que desmentem totalmente estas ideias de natureza humana, da monogamia, poligamia, que a mulher não tem sexualidade, que a mulher tem uma sexualidade mais... Ou seja, os antropólogos dedicam-se precisamente a desconstruir esta ideia de natureza humana. E afinal, o que é a natureza humana? Eu queria dizer algumas coisas a questão da coexistência de diferentes epistemes. Era um pouco isso que eu próprio me referia na minha apresentação, quando falei da coexistência de mundos circundantes. Mas eu queria falar de dois casos engraçados. Eu não me lembro dos nomes, mas eu vi isto num documentário brilhante de um repórter de documentário que se chama Adam Curtis, da BBC, num documentário que se chama The Trap. E ele mostra como dois grupos de antropólogos foram à mesma tribo. Eles tinham teorias diferentes, teorias antropológicas diferentes. Uma era privilegiava o aspecto genético e hereditário, a outra privilegiava o aspecto social. O que aconteceu foi que, durante o período em que eles estavam em observação das tribos, as tribos comportavam-se exatamente de acordo com as teorias que eles tinham. Para eles? Não. Essa é a grande questão. Não só para eles, como aqui é uma questão mesmo absolutamente concreta, é porque eles, a dada altura, entram em guerra.
E para a teoria, essa guerra só poderia ser explicada porque eles estavam em guerra. Como é que era? Bem, basicamente essa guerra só poderia ser explicada por algo que a própria tribo não conhecia, mas que era genético. Que era a ancestralidade, era a genealogia da tribo. Ou seja, eles estavam a combater famílias cuja linhagem já se tinha perdido. Ou seja, o próprio procedimento de guerra estavam escritos geneticamente. Mas com a observação dos antropólogos que tinham uma visão social, já não acontecia isso. Isso é um aspecto. Outro é que também já não me recordo do nome, mas é uma antropóloga, ela é muito conhecida, não me recordo do nome, que foi investigar uma tribo que tinha formas de magia e durante o tempo em que ela estava lá em observação, ela foi enfeitiçada e voltou e ficou internada num hospital psiquiátrico durante muito tempo. Muito existe aquilo que eu estou a dizer, e estou a dizer isto também porque, pensando um pouco por exemplo, no conceito do orientalismo do Edward Said, o orientalismo tinha duas faces. Era não só o modo como o Ocidente representa o Oriente, mas também como o próprio oriental assume a posição dentro da representação ocidental de não ser reconhecido. Pronto, e eu estou a falar disto também a propósito dessa questão da coexistência das diferentes epistemes na contemporaneidade. E eu falei na questão dos mundos circundantes porque não penso que seja somente uma questão de saber ou de conhecimento, mas seja uma questão de vida. Portanto, nesse entrelaçamento entre ser e pensar, entre vida e pensamento, que existe um perigo. Até que ponto é que não existe uma absorção? Quando falamos em diferentes epistemes e pensamos em diferentes culturas, até que ponto é que estamos a falar ainda no domínio da representação, não é? A questão é que esta questão, para mim, temos que distinguir, às vezes é uma confusão que há vários tipos de antropólogos. Há a filosofia antropológica, a antropologia física, a antropologia social e cultural, e nem todas elas têm os mesmos objetivos nos métodos de trabalho e são bastante diferentes, não é? Mas é interessante que, durante muito tempo, sobre esta questão da natura-cultura, né? O quente e o frio, e durante muito tempo houve quase uma oposição na antropologia de quase renegar a dimensão biológica e a dimensão de condicionamento biológico dos comportamentos, tudo era aculturação, tudo era endoculturação, e o contrário, de outra parte, também tudo estava determinado. E lógico que hoje também há uma humildade na antropologia social e cultural para saber que há determinadas coisas que estão e que influenciam os comportamentos dos indivíduos, não é? E também é uma coisa que aconteceu com a arqueologia e com a genética, não é? Sobre os relógios moleculares e etc, na evolução. Um dos exemplos muito fortes até ponto do discurso e o processo cultural é vivido e assumido nos processos de dominação, é o caso dos estudos de género da mulher, não é? Portanto, as sociedades criam uma ideia sobre o género e as mulheres reproduzem muito mais, muitas vezes, e assumem como natural certos comportamentos sobre seu contributo que a antropologia deu à sociedade contemporânea foi desmistificar as questões de género e mostrar que não é própria a mulher, isto nem é próprio ao homem aquilo, são as culturas que o fazem e que o libertou, e sobretudo é a equidade de género e a igualdade de género que hoje nós celebramos, apesar do machismo, apesar de estar numa sociedade, mas as coisas continuam, não é? Eu fiz trabalho de campo com mulheres operárias, com mulheres que tinham profissões muito próximas das ditas masculinas, condutores de táxi e assim, e claramente bastava ocupar uma função diferente, que a ideia que eles tinham da sua própria posição era logo divergente. Ver esta questão, por exemplo, de que aspectos sobre o que está na cabeça ou não está na cabeça. Os antropólogos físicos, por exemplo, tiveram um processo que mostraram a diferentes povos do mundo uma figura estilizada de perfil de mulher. Todas as partes do mundo. E 98% dos homens, com culturas estéticas absolutamente diversas, não é? E sabemos depois os adereços que as mulheres têm, como é que as têm. As mulheres giravam os pés daqui, de lábios,
a diversidade que nós temos. Nós próprios na Europa temos uma diversidade que é bela, que é historicamente até 98% escolheram o mesmo perfil. A explicação dos antropólogos evolucionistas sugere de facto que aquela era a mulher ideal para procriar. Ou seja, dentro de nós trazemos um corpo, o famoso corpo violino, não é? O corpo violão, assim, a boa mãe, a boa fecundadora está dentro de nós para salvaguardar a espécie. Mas depois, quando ela para terreno, sabemos a diversidade que é como é que se escolhe a noiva, os processos políticos, os processos sociais, a influência da família, a influência de tantas coisas, o sistema de matados, a oposição, eu quero casar com aquele do outro lado do rio, do outro lado da montanha, tudo, até, dizia o Lévi-Strauss, que foi na entrega das mulheres, na troca das mulheres, que teve a origem da civilização humana. Não é? Trocámos as mulheres, fizemos relações, fizemos alianças, construímos. Sobre a mulher violino, não tenho um contra-exemplo. Uma coisa que a mulher é engordada, até fica a engordar, portanto, o modelo ideal é a mulher obesa. Sim. Não, isso não é uma coisa. Ou seja, você encontra diversidade. Quando é concreto, mulheres, figuras, encontra uma diversidade incrível. Mas aquilo era só um desenho. Não tinha a cara, não tinha. Era só um desenho de perfil. Isso foi feito, foi publicado e 98% dos homens escolheram aquele perfil. O que mostra qualquer coisa. Estou a ver como li no trabalho e não fiz isso. E de alguma forma mostra que há qualquer coisa que está. Portanto, nós também à África e há pessoas que têm que ter umas nádegas muito grandes, outros olhamos para a história e para a arte e vemos o ideal da mulher, olhamos para os figurinos das passarelas e há sempre uma evolução, mais magras, mais gordas, mais assim, mais assados, loiras ou castanhas ou assim, portanto, há uma diversidade muito grande. Já várias pessoas pediram a palavra, não sei quem é que, parece-me que aquele amigo... Eu só pedi a cada pessoa agora, que já são 5 horas, salvo erro, temos 20 minutos, que fossem, por favor, relativamente breves. Gostaria de voltar àquela questão anterior, da qual eu falei, que se relaciona precisamente, pelo menos em parte, com o que estamos a dizer agora. Gostaria de responder à crítica que o senhor fez sobre a minha intervenção e quero primeiro começar por dizer que aceito a crítica, e mais que isso que concordo, mas acho, corrija-me se eu estiver errado, acho que ela se deve a um mal-entendido. Talvez por não ter tornado bem clara a questão. Eu acho que o Heidegger não entendeu o que é ciência. O Heidegger de todo não entendeu o que é ciência. O problema não é ciência, o problema é do Heidegger. Pois, eu não concordo, discordo completamente disso e aí o problema também já é meu e eu assumo. Mas também não vamos estar a discutir a Heidegger aqui, não. Acho que não é. Bem. Eu não vou estar aqui a discutir física de partículas nem física quântica, até porque não tenho os conhecimentos necessários para isso. Portanto, proponho que discutamos um exemplo simples. Proponho que peguemos na aula da física newtoniana e mais uma vez, se estiver aqui a dizer alguns disparates, que me corrijam, porque não sou um especialista na área. Podemos pegar numa das leis de Newton, aquela lei que diz que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração, e podemos pegar nisto e tornar isto, referir isto a uma realidade concreta, fazer aqui uma pequena alteração e dizer que a força dividida pela massa resulta na aceleração. Desculpe, você está dizendo que faz qualquer sentido. Nenhum sentido. Para você ver um corpo, você vê a massa. Eu não disse que via a massa do corpo. Não, exatamente. Está a ver, a física reproduz uma realidade. Certo? Todos os corpos, eu só olho para a massa do ponto de vista dinâmico. Você vê forças na natureza, você não vê forças. Você vê ações, efeitos dessas forças. Portanto, tudo isso é uma representação científica da realidade. Claro. Portanto, a ideia de que realmente eu só olho fatos, eu só olho relações entre as coisas que nós inventamos é completamente absurda. Há um diálogo profundo entre esses elementos. Portanto, não entender isso é de facto. Pois, mas eu entendi. É grave, eu diria. Mas eu entendi isso e primeiro tenho que dizer. Nenhum desses conceitos existem na natureza. A natureza faz as coisas, não precisa saber o que é massa, não precisa saber o que é aceleração, não precisa saber o que é força. Somos nós que criamos essas estruturas.
Não interessa. Não interessa, interessa porque agora conseguimos, através destas estruturas, colocar o homem na Lua. Portanto, pois. Sim, e continuamos sem compreender o que é a natureza humana, né? Portanto, um grande passo para o homem. Bem, mas. A natureza humana. Pois se calhar nem existe para si, não sei, mas. Não interessa. Continuamos. Temos três elementos. Temos três elementos, são eles aqui a força, a massa e a aceleração. Nenhum destes elementos podem ser diretamente observáveis, claro. Sim, está bem, pronto. Eu não posso observar uma força aqui em cima desta cadeira, nem Não, se posso, claro que posso. Claro que acabou de me dizer que não posso. No seu comentário, acabou não, de dizer que não posso. você não percebeu minimamente aquilo que foi dito. Eu não acho que o senhor seja um Minimamente. Não acho que seja capaz de me compreender intelectualmente. E como eu sou superior a si, vou-me calar e não vou continuar a A questão de se calar não, é uma questão de Não, perceber que há uma distinção entre os elementos da natureza e aquilo que nós impomos à natureza enquanto estrutura, enquanto ferramental, teórica, para entendermos a O natureza. senhor não tem ferramentas conceptuais para me compreender. Vou-me calar, continuamos a discussão com outras pessoas. Vamos lá ver, eu não queria de maneira nenhuma ser aqui uma espécie de árbitro. Perdão, quem é que pediu? Pediu a palavra. Peço desculpa. Eu só estava a querer dizer uma coisa muito breve que nem sequer era nenhuma intervenção minha. Era só a dizer o seguinte: há uma coisa muito importante que eu acho que é esta. Está a montante da questão de estarmos com opiniões diferentes, ou perspectivas diferentes, ou formações diferentes. É muito importante um respeito mútuo pela perspectiva, pela própria diversidade. E tanto um respeito pela pessoa que está noutro campo que não é o nosso, como também até um conhecimento de quem está a falar e de onde está a falar. Quer dizer, eu quando ouço, por exemplo, o Álvaro Campelo falar, eu sei que ele está a falar como antropólogo e que tem uma autoridade que tem a ver com um conjunto de publicações e de trabalhos e de investigações que fez em antropologia, ou seja eu, ou seja o Henrique Gomes de Araújo, ou seja qualquer outro antropólogo presente, não estou a ver nenhum. Mas pronto, eu, se falar como arqueólogo, também eu só tenho, de facto, um bocadinho de autoridade numa área absolutamente ridícula e ínfima da arqueologia. Não tenho pretensões. O resto são necessidades culturais que tenho, absolutas, de tentar dialogar e compreender um pouco para além de mim. A mesma coisa acontece com a filosofia, isto é, também em filosofia me parece que a maior parte das pessoas, enfim, se especializaram numa determinada perspectiva, num determinado conjunto de autores, etc. Embora haja uma realidade intrínseca à filosofia que parece ser, e que faz dela a sua especificidade, corrijam-me se estiver a dizer disparate, que é a filosofia, de certo modo, é um pouco uma arte, não é? Não há progresso em filosofia. Em filosofia há sempre o requestionamento de questões anteriores, sob um outro ponto de vista e num outro contexto, e sempre tendo em atenção as aquisições do conhecimento, no conhecimento em várias áreas, como a área da ciência. Quer dizer, ou seja, eu penso que este desfazamento ou este choque entre formações diferentes não deve impedir-nos de dialogar, porque na base, pelo menos no meu caso, há a assunção de uma enorme ignorância de tudo o que são os campos exteriores a mim, ao meu, àquilo a que eu me dediquei, e mesmo dentro do meu, uma enorme assunção da profunda ignorância que eu tenho na maior parte dos campos da arqueologia. Não sei se me faço entender. É por isso até que me motiva para vir a estes debates, ou para tentar organizar estes debates. Eu só queria pôr essa questão. Quer dizer, eu não estou com isto a querer fazer nenhum argumento de autoridade, mas o nosso colega que está a falar não é uma pessoa qualquer, é realmente um físico notabilíssimo que, no campo dele, tem uma certa autoridade, evidentemente, para falar daquilo que ele estudou e sabe e foi, como é que é dizer, positivamente avaliado pelos seus colegas e pelos seus pares. Quer dizer, não sei se me faço entender.
Mas isto não significa que nós não tenhamos todos direito a uma opinião. Podemos ter uma opinião mais baseada ou menos baseada sobre seja o que for. Eu, se for me pôr a dar opiniões sobre o Foucault, não tenho a mesma capacidade ou a mesma autoridade que tem o José Caselas, ou o António Caselas, perdão, o José Caselas, estava a confundir com o teu irmão, é que ambos são Foucaultianos, e nem mesmo do que tem ali o nosso colega Luís Carneiro, que evidentemente é uma pessoa que também se tem dedicado a estes assuntos. Não sei se me faz ideia, quer dizer, cada campo tem as suas pessoas e eu acho que há que balancear nestes debates um grande respeito por aquilo que cada um fez e por aquilo que cada um é, e ao mesmo tempo uma grande humildade, quer do próprio, quer dos outros, em relação não só ao seu campo próprio, que cada um de nós, por mais que saiba, não é infinitamente ignorante, e também em relação, naturalmente, ao campo em que não estudou. Enfim, peço desculpa. Não sei se o professor que está aqui ao meu lado estava primeiro. Não sei. Podemos mais ou menos ao mesmo tempo. Queria falar também. Não, fala. Se forem rápido, eu agora agradecido. O professor já há pouco tempo, vamos ver se não se dois tempos. Então, conseguimos falar. Estar aqui, foram vários temas abordados da cá e é complicado, assim, sucessivamente, conseguir resumir quase tudo. Eu só queria dizer mesmo, nós estamos sempre aqui a discutir um bocadinho um mesmo paradoxo, de certa forma, um mesmo paradoxo de paradigma, por exemplo, em relação à ciência. Claro que todo o homem tem o seu campo e tem o seu conhecimento e tem um trabalho que é respeitado pelos outros, mas também certamente que pode haver uma crítica a isso, porque não podemos ser presos dentro da opinião, não é? Muitas vezes lidamos nesta situação, ficamos quase dentro desse esquema de opiniões, não é? E nesse tempo fica uma ideia paradoxal, quer dizer, o homem tem que ter uma realidade concreta, não há aqui uma situação em que realmente tudo é abstrato. E é muito como a ciência moderna continua a funcionar, é uma abstração enorme ao que é a realidade. E nesse termo é muito diferente, por exemplo, com a percepção de um homem antigo, que é uma coisa que quase aqui não foi transmitida, que é o homem antigo tinha uma percepção, por exemplo, de tempo completamente diferente do que nós temos agora. E nós agora, tipo, de uma forma de ser arrogante, achamos conhecer melhor esta realidade do que eles. Porquê? Porquê que achamos isto? Porque temos uma ideia de passado e futuro, por exemplo, que era uma coisa que eles de diferente forma tinham, que eles tinham um presente eterno, tinham uma ideia de continuidade, e nós não temos. E, quer dizer, nós ficamos presos numa ideia de tempo completamente diferente. E estamos sempre quase abstratos em relação à nossa realidade. E isso não permite depois ver as coisas como elas são, mesmo com ideias e fenomenologias científicas que podem ter alguma funcionalidade e têm, porque têm uma reação, não é? Mas quer dizer, é a questão que eu acho que podem corrigir, eu conheço este ditado, não é? Este dizer, não é? Por exemplo, se queremos medir a temperatura da água, pomos o termómetro e dá-nos a temperatura real? Não, porque está lá o termómetro. Então temos de calcular depois, numa abstração matemática, e retirar, não é? O cálculo do termómetro. Portanto, nunca conseguimos realmente conhecer, porque mesmo na questão da arqueologia, por exemplo, na questão da pré-história, a pré-história é de coisas mais abstratas que temos na nossa realidade científica, porque são coisas que estão sempre a mudar e sistematicamente encontra-se uma forçada, uma alçada completamente diferente e muda o paradigma. E a ciência funciona nisto, funciona de paradigmas mudáveis. Então, não podemos falar aqui quase mas então conhecemos bem a realidade como ela é. Não, de modo algum. Não conhecemos a realidade de forma sucinta. Só conhecemos dentro de diversos paradigmas. Daí que a antropologia e a ideia de psíquico do homem, que dizemos que é universal. Não, há uma universalidade no homem, de facto. No entanto, essa universalidade não traduz necessariamente que quando pomos à frente de um nativo, olha, vê isto, o que é que tu achas? Encontramos aquilo que queremos. Nós, numa ideia abstrata, já vamos para lá a encontrar aquilo que realmente desejamos. Isto acontece com os cientistas. Daí esse exemplo que já tinha falado com o Luís, dos estribos. Aconteceu de facto e continua a acontecer. Porque mesmo a antropologia continua numa ideia algo zoológica. Daí quando falámos, não é, há pouco de termos a perspectiva ocidental, necessariamente não é as outras que são certas e a nossa errada. Mas de facto agora estamos nessa universalidade ocidental, que é do mundo moderno, que mesmo o oriental já reage a isso, está a reacionar em relação a isso.
A antropologia continua muito zoológica nesse termo, um zoológico cultural, em que o Homem Oriental é isto, o Medio Oriental é isto, o América do Sul é isto, e então todos depois vão reagir de certa forma a essa premissa, que necessariamente não é a realidade deles. Daí que mesmo que aqui é o corpo feminino desejável. Quer dizer, de vezes em conta, encontramos corpos femininos diferentes e desejáveis, então existe de facto a universalidade disso ou não existe. Acabamos sempre por encontrar aquilo que realmente estamos à procura. Quando devemos encontrar é uma realidade de facto. Posso só pedir o favor de passar agora aqui ao nosso colega? Não leva mal. Temos que sair às 5h20. Eu percebo que o tempo é pouco. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Henrique, queria então intervir, por favor. Queria continuar a dar alguma, digamos, explicação do que é a antropologia, porque não é assim tão conhecida a nossa prática e a nossa atitude da todos, da realidade. Já há uma representação social em relação à antropologia, não é? De que é os estudos primitivos. Não é? E nós somos um pouco essa espécie também que estuda as espécies em vias de extinção, os originais. E talvez não nos lembremos que é, de facto, a formação académica. Tem a ver com o poder, não é? Das relações internacionais e das relações de dominação a nível internacional e o que é os currículos universitários. Não é? Quando nós pensamos em mostrar a atualidade da antropologia, não da antropologia no estudo dos primitivos. Quando nós pensamos e estudamos os currículos universitários das grandes universidades ocidentais, nem sempre encontramos, ou pelo menos com o peso e com a expressão que devíamos encontrar, cadeiras de antropologia na formação de economistas, ou na formação de médicos, ou, por exemplo, que vão trabalhar muitas vezes em cooperação, ou que vão trabalhar, temos economistas, na verdade, que circulam de aeroporto em aeroporto e que vão estar em contacto com outras culturas, não é? Ou também, no sentido contrário, como estava a falar o José Casella, no sentido em que também, possivelmente, árabes ou de outras universidades, de outras zonas culturais do globo, também, ou do Oriente, por exemplo, não terão nos seus currículos universitários a antropologia que lhes permita entender, não é, o que é a cultura ocidental quando se trata de formação de economistas, por exemplo, financeiros, de médicos, de gente que tem que trabalhar com o outro, com as outras culturas, não é? Penso que esta mais importante para a antropologia do que o porquê, não é, das ciências, da física ou da astronomia, estudar o porquê, a causalidade, é realmente o para quê. Não é? E o para quê de nós é realmente do entendimento entre essas várias, também disse, de todas essas máquinas, das várias episteme que falou, não é? Essa pluralidade, essa conflitualidade, e a antropologia poderia ter esse poder que não tem, na verdade, o entendimento a nível das relações internacionais e das relações económicas, começar por elas, e das relações médicas, etc. Muito obrigado. Eu, se me permitissem... Só fazer um minuto. Só para dizer que pode haver outra ciência, mas mais não que a antropologia tenha feito uma reflexão tão crítica a si mesmo, nos seus métodos, nos seus objetos, nos seus processos, nas suas teorias. Deve haver poucas
poderá haver na sua filosofia. Ou seja, essa coisa da realidade, nós criamos Jesus, assim, nós temos bem consciência na história da antropologia, durante algum tempo, a antropologia falou do primitivo e classificou e definiu mundos e falou outro estranho, distante, e contribuiu até para um certo colonialismo de ideias, estás a perceber? Mas nunca, não há uma disciplina contemporânea, haverá, mas mais não, que tem bem consciência dos limites dos seus métodos, tem uma capacidade crítica desses métodos, dessas teorias e do discurso que faz, e já não faz essa distância do outro longínquo temporal não porque são sociedades vivas, mas espacial, porque nós hoje estudamos o ameríndio, estudamos o africano, estudamos o mediterrâneo, estudamos o agricultor, estudamos o periférico, hoje estudamos bem os estudos urbanos, bem as sociedades mais contemporâneas e não criamos Jesus imediatamente. Talvez o grande contributo da antropologia para o que é humano é essa capacidade crítica, é ela mesmo na descoberta do que é e com contínuo questionar do que é humano e da sua metodologia e do que ele interfere na definição dele. Não concordo com o que nós quando fomos, já vamos, eu sei que há questionários que já dizem também, a conclusão é quase evidente antes de fazer a resposta aos questionários, não é? Mas quando há determinado tipo de elementos que não, temos bem capacidade para saber de ver que construímos o olhar do outro sobre nós que estamos lá, não é? Temos consciência que estamos presentes e que interferimos, moto, tu dizes, mas também temos a capacidade para saber isso e para descrever essa possível intervenção, fazer Agora, sim, é impossível fazer, porque há antropólogos pós-modernos que chegaram a um ponto de é impossível fazer trabalho de campo e ser ausente ser totalmente não interferente é impossível. Agora, se é possível interpretar, trabalhar, procurar do sentido, essa não vale a pena fazer antropologia. Ora bem, eu penso que o melhor era talvez acabarmos aqui. Tenho a agradecer, em nome da Associação, a todos os intervenientes. Creio que o debate foi bastante interessante e frutuoso. Espero que venham e que tragam mais pessoas, por favor, no dia 6 de junho, em que estamos ainda embaraçados em relação ao painel a constituir. Podem ser algumas pessoas repetirem-se, não há problema nenhum. O que importa é que os temas sejam interessantes. Só gostava de dizer, se me permitem a concluir, uma coisa que não é nenhum remate, nem dizer, fazer o happy end, dizer que a perspectiva crítica talvez seja típica não só da antropologia, mas de todos os conhecimentos da modernidade, porque vários autores se interrogaram o que é as luzes e o que é a modernidade. E a resposta que vários autores deram é que a modernidade é a época que se põe a questão do que é que ela própria é, não é? O que é que significa ser moderno? Anteriormente, as épocas filosóficas, epistemológicas, o que quisermos, anteriores, não tinham posto esse problema a si mesmas. A modernidade caracteriza-se pela auto-interrogação constante. Agora, estamos sempre do ponto de vista ocidental, ou seja, foi a modernidade que criou, de facto, o sistema das ciências, o sistema do conhecimento contemporâneo, e a antropologia aí pode nos dar essa interessante descentração, que é perceber que, por mais que a gente evolua dentro deste nosso conhecimento, nós nunca conseguimos deixar de ser ocidentais. Isso é absolutamente impossível, se não colocávamos no lugar de Deus, não é? Isto é, acima de todas as culturas, civilizações e tempos, conseguiríamos criar uma espécie de conhecimento ou de visão, não é? Fosse do que fosse, não é? Atemporal, histórico, superior, o que é sempre, como Foucault nos ensinou, uma forma de nos colocarmos num poder superior, não é? Ou seja, simultaneamente há esta pulsão de saber, de conhecer, de abarcar o outro que já não é colonial, mas não sei se não é às vezes neocolonial, quer dizer, não sei se a tolerância para com o outro, o multiculturalismo, não é a ideologia neoliberal de respeitar o outro para melhor o integrar. Às vezes, por exemplo, é interessante, aqui estavam várias mulheres presentes, falou-se do problema do feminino e da relação do homem e da mulher, nenhuma mulher aqui interveio, não é? Era interessante também que nos nossos futuros painéis interviessem colegas femininas, não é? Vem a Marina, a nossa colega Marina, vem falar, mas outras pessoas que também nos ajudassem, porque reparem, não é um problema do Vítor Jorge, várias pessoas me agradeceram no início, não foi o Vítor Jorge que convidou,
foi a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, e o objetivo desta associação é includente, é o mais possível diversificado, e nós só desejamos que venham o maior número de pessoas dar-nos contributos para podermos fazer desta associação uma associação digna da sua história. É isso que agradecemos a todos os presentes e que pedimos, não sei como, aos ausentes. Então terminou o tempo. Acabou o tempo. Terminou o tempo. Muito obrigado. Eu arrumo. Vai tomar as tuas coisas que eu gosto. Não é?